Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 ações boas pagadoras de dividendos que com certeza estariam na minha carteira se eu fosse começar a montar ela do zero hoje. E o mais importante, eu vou explicar para vocês como eu chego nessas ações, o porquê que eu investiria nelas, qual que é a estratégia que tem por trás, para que vocês comecem a bolar a sua própria estratégia. Mas antes, o primeiro investimento que vocês vão fazer hoje não vai custar nada, vai ser totalmente gratuito. É você dar aquele like e se inscrever no canal para ajudar esse humilde canal a chegar a mais e mais pessoas, para que o YouTube entenda que os vídeos daqui são legais, são bacanas, tem um conteúdo que agrega informação. E não esquece também de ativar as notificações para você receber nossos vídeos. Semanalmente eu estou soltando vídeos aqui falando de investimento, nos mais variados. Cripto, renda fixa, renda variável, muito material bacana com a minha experiência, com o que eu já cometi de erros e o que eu estou fazendo de acertos para que você se inspire e busque a sua liberdade financeira. Vai lá, eu estou esperando, hein? O joia, se inscreve, ativa as notificações, um de vocês ainda não fez, hein? Maravilha! Vamos nessa, pessoal, vamos pro conteúdo, com certeza que vocês estão doidos para saber quais são essas ações. Como vocês já sabem, eu tenho uma carteira diversificada, afinal, a diversificação é o único meio de proteger o nosso patrimônio. Eu não posso centralizar meu investimento em uma classe só de ativos, então temos que diversificar. E dentre essas diversificações eu tenho ações internacionais, eu tenho os fundos imobiliários brasileiros, eu tenho renda fixa, criptomoedas e tenho as ações brasileiras, as nossas empresas listadas aqui na B3, na nossa bolsa. Nessa carteira de ações brasileiras, eu divido ela em duas partes. Uma é aquela que eu viso multiplicar meu patrimônio. São empresas menores, são small caps, empresas que têm uma facilidade maior em multiplicar o patrimônio, em crescer. Vou dar um exemplo, a Ambev. A Ambev ela é gigantesca, ela é a maior do setor. Não tem como crescer, não tem como a Ambev dobrar de tamanho de um ano para o outro, entende? Ela já é muito grande. Então, essa partezinha da carteira de multiplicar patrimônio, ela é até mesmo mais arriscada. Eu tenho, por exemplo, o IRB, que é uma empresa que está em turnaround, ela está em reestruturação. Ela sofreu muito, ela teve sérios problemas na gestão, com problemas contábeis, prejuízos. É uma empresa complicada, é uma empresa muito arriscada. Mas que dentro da minha estratégia, da minha diversificação, eu posso incluir na carteira para multiplicar o patrimônio. E a outra parte que eu tenho da minha carteira de ações é exatamente o que nós vamos falar agora, que são as empresas boas pagadoras de dividendos. E como o Philip Fisher já dizia, só existe uma razão pela qual a cotação das empresas se valoriza. Elas pagam dividendos. Ô Fábio, quem é esse Philip Arthur Fisher? No mundo dos investimentos, ele é considerado por muitos uma lenda, em especial pela sua principal obra, um best-seller que até hoje é republicado, Ações Comuns, Lucros Extraordinários, de 1958. Eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo o link para você adquirir esse livro. Se eu não me engano, ele ainda está com frete grátis, então é um investimento que vale muito a pena. É um livro fenomenal. Livros como esse do Philip ajudam você a escolher uma estratégia bem clara para você seguir no mundo dos investimentos, ou até mesmo para você desenvolver a sua estratégia. O percentual que você vai alocar em cada tipo de investimento, qual o tipo de risco que você tem apetite para estar tomando, quais as fórmulas matemáticas que você vai usar para chegar a valores justos de empresas, o quanto você pode pagar para adquirir uma empresa. Então, livros de pessoas como ele é extremamente necessário que você leia. O estudo no meio dos investimentos, ele é muito simples, ele é muito fácil de se obter, ele não é caro. Você tem, por exemplo, o canal, no meu canal aqui no YouTube, você tem o canal de outros investidores aqui no YouTube, você não paga nada para estar assistindo. Você tem livros como esse que eu citei. Na minha descrição tem muitos livros, eu vou falar para vocês, vale a pena ler cada um deles. E mesmo na prateleira eu tenho muitos e lá em casa eu tenho outros. Esses livros ajudam você a tomar boas decisões e até mesmo a mudar hábitos no seu cotidiano, que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor, um investidor melhor, eu diria até mesmo um pai melhor. E no meu caso, eu vou passar esse conhecimento para os meus filhos. Percebe? É um ciclo vicioso do bem. Então, realmente, leiam, estudem, busquem informação. Evitem buscar diquinhas de internet. Por exemplo, eu comprei Klabin porque o Barsi tem. Maravilha, o Barsi tem Klabin, ele comprou Klabin a centavos. Percebe? Você está pagando um outro valor. Será que
ainda hoje vale a pena ter Klabin? Eu vou falar aqui 5 ações boas pagadoras de dividendos. Será que faz parte da sua estratégia? Será que se encaixa no que você está buscando? No outro vídeo eu falei algumas criptos. Será que você aguenta o tranco de comprar criptomoeda? Aí você pega algumas diquinhas que eu dei, as diquinhas do Barsi, as diquinhas do Thiago Nigro e vai fazendo o quê? Uma sopa de letrinhas em vez de você montar uma carteira coerente. De verdade, pessoal, se você olhar para a sua carteira, bater o olho numa ação e não souber falar o que aquela empresa faz e o porquê você comprou, para e vamos refazer. Se você está no caminho errado, você vai cometer erros. E não só eu, mas como muitos outros youtubers cometeram quando a gente começou na carreira de investimentos. Eu segui diquinhas também. Eu cheguei a comprar ativos que eu via o pessoal comprando e sem saber o porquê. Eu olhei para minha carteira num determinado momento e eu não sabia o porquê que eu tinha mais da metade das ações. Não fazia o menor sentido, percebe? Então eu espero que você não esteja nesse ponto. Você esteja me assistindo antes de chegar nesse ponto para evitar. Porque, infelizmente, você vai perder dinheiro se você só ficar seguindo diquinhas de internet. Combinado? Vamos ler, vamos estudar. Peguem as ações que eu vou falar aqui, eu vou explicar o porquê que eu cheguei nelas, como eu cheguei, vejam se faz sentido para vocês. Essa lista tem empresas com excelentes dividend yields. O dividend yield, ele é um meio que nós temos para medir o quanto aquela empresa paga de dividendos. Por exemplo, digamos que você comprou uma empresa a R$10 e essa empresa, ao longo do último ano, ao longo dos últimos 12 meses, ela pagou R$1 de dividendo. Pode ter sido de uma vez só ou pode ter sido fracionado, pagando a cada trimestre. Isso significa que você recebeu R$1 de dividendo para R$10 que você gastou comprando a ação dessa empresa. Então, o dividend yield dela é de 10%. Pegaram a conta? Mas você não tem que olhar só para isso, tá? E por quê? Tem muitas pegadinhas no mercado financeiro e essa é uma delas. Pode ser que você olhe o dividend yield de uma empresa e ele esteja em 80%. Com certeza você vai falar, achei a galinha dos ovos dourados. 80% de dividendo no último ano? A melhor empresa do mundo. Por que eu não vou comprar? Simples, porque talvez esse dividendo não seja recorrente. O dividendo, muito provavelmente, não vai se sustentar. Digamos que uma empresa tem 2 fábricas e ela resolveu, por algum motivo de estratégia, vender uma dessas fábricas. Então ela tinha 2 fábricas e vendeu uma. O lucro dessa fábrica que ela vendeu, ela divide conosco, os acionistas. E isso entra como dividendo. Ou seja, ela vendeu uma fábrica e eu recebi aí 80% de dividendo. Maravilha. Só que no ano seguinte ela tem uma fábrica só. Muito provavelmente, com essas decisões, ela não vai conseguir nem lucrar o que ela lucrou no ano que ela fez a venda da fábrica e muito menos sustentar um tipo de dividendo como esse. Talvez ela nem pague dividendo. Pode ser uma empresa que está numa situação complicada ou que está se desfazendo de algum negócio. Então a gente tem que estudar o porquê desse dividend yield. E eu faço alguns filtros para chegar numa lista e depois dessa lista, que vai ser bem menor, aí eu entro no detalhe e eu vou olhando o que cada empresa faz e o porquê que ela teve esse dividendo. Vou passar para vocês aqui os filtros que eu aplico. O primeiro filtro que eu faço é o quê? A empresa que eu estou olhando, ela não pode ter deixado de pagar dividendo nos últimos 5 anos. Tá? Então, nos últimos 5 anos tem que ter pingado alguma coisinha, não importa quanto, mas tem que ter pingado. O outro filtro que eu faço é o de liquidez. Não que eu vou fazer grandes aportes, montar posições bilionárias, nada disso. Mas se você pegar uma empresa que não tem muita liquidez, se você precisar se desfazer do papel, com certeza você vai ter que jogar o seu preço de tela lá para baixo. E aí você pode acabar realizando até um prejuízo ou um prejuízo maior do que você iria realizar. E isso ninguém quer, né? Essa empresa, ela também precisa ter tido uma média de dividendos de pelo menos 6% ao ano nos últimos 5 anos. Na média, ela tem que ter dado 6%. E quem acompanha o canal e quem já leu alguns livros que eu recomendei, com certeza sabe de onde eu tirei essa métrica de 6% de dividend yield. Comenta aí, põe nos comentários aí se você descobriu qual que é o investidor que já escreveu um livro utilizando essa métrica. Aplicado esses filtros, eu faço o quê? Eu tiro empresas que estão em recuperação judicial. Muito provavelmente elas já saíram por natureza porque não pagaram dividendos. Mas pode ser que uma empresa entrou em recuperação judicial atualmente, nos últimos meses. E para fechar, eu pego a média dos últimos 3 anos e olho mais no detalhe. O que aconteceu com os últimos 3 anos de pagamento? Esses últimos 3 anos tiveram mais de 8% de dividend yield? Se sim, essa empresa entra na lista. Eu pego as empresas que sobraram e vou passar para vocês 5 delas. Vamos falar dessas empresas e aqui do lado eu vou deixar passando os indicadores. Mas lá no site, no Investidor 10, você tem todos esses indicadores, todos os cálculos, muitas fórmulas já prontas, literalmente falando, mastigadas para facilitar a sua vida. Isso é muito bacana. Eu estou deixando o link aqui na descrição do Investidor 10. Bom, e a primeira empresa da nossa lista é a Brasil Agro. Agro 3. Essa empresa está com um dividend yield atual de 21%. É uma paulada de dividendo. Realmente o agro no nosso país sempre foi muito forte. Com os aportes, os investimentos e até mesmo
com os apoios governamentais, o agro está crescendo muito. E eu falo isso em todas as categorias de ativo. Nós temos aí rendas fixas vinculadas ao agro, nós temos fundos imobiliários e nós temos empresas. Então, realmente é um setor que eu falo para você, olhe com carinho e veja se você consegue colocar alguma coisa dele em todas as categorias de ativo que você tem. A cotação da Brasil Agro, ela caiu mais ou menos 8% nos últimos 12 meses. Ela está com um valor justo, seguindo a fórmula de Benjamin Graham, de R$ 25,03. Então, tem um potencialzinho de valorização. E se você for olhar pela fórmula do Bazin, em torno de R$ 34,26 o valor justo dessa ação. E na média dos últimos 5 anos, ela pagou algo em torno de 8,5% ao ano de dividend yield. Ou seja, além de uma chance de crescimento da valorização da ação, do valor de tela propriamente dito, você ainda tem aí uma chance de receber, em média, mais de 8% de dividendo. A segunda ação é a Copel, CPLE 6, Companhia Paranaense de Energia. A Copel está com um dividend yield atual de 12%. Ela caiu um pouco mais de 4% nesse último ano, a cotação de tela. E ela tem um valor justo, seguindo a fórmula do Benjamin Graham, de chegar até a R$ 7,43. Pela fórmula do Bazin, ela poderia chegar a pouco mais de R$ 9,40. Ou seja, tem chance de valorização também. Já a média dos 5 últimos anos de dividendo ficou na casa dos 8,5%. Ou seja, é uma boa pagadora de dividendo e com chance de valorização da cota. Se eu fosse você, eu olhava com carinho. A terceira, essa com certeza você já deve ter ouvido falar, essa é a queridinha dos dividendos, a EE11, a nossa querida Taesa. A Taesa está com dividend yield atual de 16%. E, seguindo a fórmula tanto do Bazin como de Graham, ela tem chances de valorização. Tá? Pelo Graham, ela pode chegar a pouco mais de R$ 49,00 e pelo Bazin, pouco mais de R$ 61,00. Então, é uma empresa que, matematicamente falando, vale muito a pena você estudar. Pessoal, vou aproveitar para dar uma pausa aqui e, de novo, não é recomendação de compra ou de venda. É para você estudar essas empresas e ver se enquadra na sua estratégia, na sua carteira de investimento. A penúltima empresa, essa é uma empresa que talvez nem todo mundo conheça, mas com certeza você já viu aí o famoso aluguel de carros. Tem, inclusive, youtuber que fala que vale mais a pena você alugar do que comprar um carro, hein? Eu ainda não fiz esse vídeo no canal e tenho lá, né, as minhas considerações. Quem sabe, ó, põe nos comentários, vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre alugar ou comprar o carro? Eu estou falando da Movida, Move3. A Movida hoje está em torno de R$ 7,00 o valor de tela. A cotação dela, para você se tornar sócio da Movida, você precisa de incríveis R$ 7,00. E aí você será dono de uma ação da Movida. Ela está com um dividend yield muito agressivo, ela está com 19% de dividend yield. Ela caiu incríveis 49% no último ano. Foi uma queda violenta. Então, isso já mostra que você tem que olhar um pouco mais de carinho para essa empresa para entender os motivos. O que explica também o porquê que o dividendo está em 19%. Afinal, a empresa caiu metade do seu valor. Quando a empresa cai, o dividend yield ele tende a ficar percentualmente mais alto com relação ao valor da ação. Digamos que ela tivesse lá com R$100, com certeza o dividend yield não seria de 19%. Seguindo a fórmula do Benjamin Graham, ela pode chegar até R$16,27, ou seja, 100% de valorização. É uma chance de você dobrar aí o seu capital. Quer dizer que vai chegar nesse valor? Não, isso é um cálculo matemático. A fórmula do Benjamin, muitos e muitos analistas, investidores utilizam e tomam ela como referência. Mas não é só essa conta, tem outras coisas que fazem parte. Então você tem que analisar a empresa como um todo. Seguindo a fórmula do Bazin, essa empresa fica com um valor de tela muito mais conservador. Ela poderia chegar a pouco mais de R$9,00. E a média dos últimos 5 anos da Movida de pagamentos de dividendos fica na casa dos 6,5%. Já se a gente olhar só os últimos 3 anos, ela chega a 13%. Então é uma empresa que não tem um histórico tão grande de pagador de dividendos, mas se demonstra estar se tornando uma boa pagadora. Vale a pena você olhar
com cuidado. E essa última, gente, olha, é cálculo matemático puro, e aí ela entra na nossa listinha de 5, mas ela vai gerar conflitos aí. Você vai ficar com a pulga atrás da orelha e eu não tenho dúvidas disso. Confesso que eu também fico com a pulga atrás da orelha, mas, como vocês vão ver nos números, tem um potencial gigantesco, não só de valorização, mas como de pagar excelentes dividendos. Então, talvez o risco que essa empresa tenha já esteja implícito no seu valor de tela atual. O meu o meu preço médio nessa ação está abaixo da cotação dela hoje, bem abaixo, então ainda tem uma margem de segurança grande. Eu estou falando da nossa amada e odiada Petrobras, PETR4. A Petrobras está com um dividend yield extremamente insustentável. Nós estamos falando de quase 70% de dividend yield nesses últimos 12 meses. É muito dinheiro, é um caminhão de dinheiro que nós, investidores de Petrobras, recebemos, até mesmo para aguentar os trancos que foi Petrobras nesses últimos anos. Se a gente pegar o histórico dela aí, de 10 anos para cá, o investidor de Petrobras sofreu e muito. Haja coração! A Petrobras, ela subiu em torno de 28% nos últimos 12 meses no seu valor de tela. Seguindo a fórmula do Benjamin Graham, a Petrobras poderia chegar a 300% de valorização, ou seja, algo em torno de R$95 de valor justo. Seria uma maravilha. Eu não tenho sombra de dúvidas que investidores de Petrobras ficariam extremamente felizes se ela chegasse nesse valor. Mas de verdade eu não acredito, não tem condição. A Petrobras, infelizmente, é muito utilizada para fazer política, e isso é terrível. É uma empresa maravilhosa, mas infelizmente utilizam ela da maneira errada. Seguindo a fórmula do Bazin, já fica um pouco mais conservador esse preço. O valor justo dela seria de R$ 77, ou seja, 200% de valorização. Eu já estaria bem feliz, hein? A média dos últimos 5 anos ficou na casa dos 18% de dividendo, até mesmo por esse último ano, foi uma paulada. Então, balançou a média inteira. Realmente, pessoal, tá? É muito difícil a Petrobras manter esse nível de pagamento de dividendos. Mas eu acredito, tal como muitos outros analistas, que a Petrobras deve manter algo na casa aí dos seus 10%, 12% de dividendo para esse ano. Mas é Petrobras e estamos falando de Brasil, então todo cuidado é pouco. Mas e aí, me conta. Você tem alguma dessas 5 empresas? Gostou de alguma? Vai estudar alguma delas? O que você achou? Fala nos comentários. Se quiser, me chama lá no Instagram, me segue e eu vou ter um prazer enorme de responder a todos vocês. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço, ótimos investimentos e tchau, tchau.